Eclesiastes capítulo 7 é o nosso texto base, na versão corrigida fiel. Vamos ler 2 versículos deste capítulo 7 de Eclesiastes. Um deles é o 8 e depois leremos o versículo 10. No versículo 8 quero fazer referência à parte A do versículo e depois vamos pular para o versículo 10, que está interligado com estas palavras da parte A do versículo, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém, igreja? Versículo 10: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Amém? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Isto é uma afirmação. E o versículo 10 depois diz: nunca digas, nunca faças este tipo de pergunta. Porquê é que foram os dias passados melhores do que estes, os do presente? Nunca faças esta pergunta, porque Salomão, guiado pelo Espírito Santo, diz que esta pergunta não provém da sabedoria de Deus. Porque na sabedoria de Deus, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se o passado foi bom, o hoje tem que ser melhor. E se o hoje for bom, o amanhã tem que ser melhor. Porque para Deus, o teu hoje é bom, mas o teu futuro ainda será melhor. Bendita seja a palavra de Deus. Amada igreja, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ok. O autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo de Deus. Ok. E se alguém deseja encontrar a verdade e viver essa verdade, só há um lugar onde nós podemos encontrar a verdade e viver essa verdade. E esse lugar é na palavra de Deus. Porque o autor da palavra, o autor da Bíblia Sagrada, que é o Espírito Santo, ele também é conhecido como o Espírito da verdade. Então não há outro lugar onde tu possas encontrar verdade a não ser na palavra de Deus. A palavra de Deus é o único lugar onde tu vais encontrar a verdade absoluta e vais também poder aprender como viver dentro dessa verdade absoluta. Agora, tem afirmações na palavra de Deus que só poderão ser vividas por aqueles que creem na palavra e praticam essa mesma palavra. Existem afirmações na palavra de Deus que não são para ser vividas por todos, porém outras serão vivenciadas mesmo por aqueles que não creem na palavra e que não praticam a palavra. Por exemplo, há uma afirmação na Bíblia Sagrada de que a terra, ela está preparada para o fogo eterno, e todos aqueles que não forem salvos também estarão preparados para o fogo eterno, junto com Satanás e os seus demónios. E esta afirmação bíblica, profética, vai ser vivenciada um dia, mesmo por aqueles que não creram na palavra e que não praticaram a palavra. Aliás, esta afirmação está mesmo direcionada para aqueles que nunca vão crer na palavra e nunca vão praticar a palavra. Agora, há outras afirmações que só poderão ser vivenciadas por aqueles que creem na palavra e que praticam a palavra. E esta afirmação do nosso texto base é uma delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Esta afirmação só poderá ser vivenciada por homens e mulheres que creem na palavra de Deus e que praticam a palavra de Deus. Quem está a entender, diga amém. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que o seu fim não vai ser melhor do que o seu princípio. Quem são estas pessoas? Os que não creem na palavra e os que não praticam a palavra. O futuro delas nunca será melhor do que o princípio delas. Pelo contrário, pois quem não crê e quem não pratica não vive à luz da verdade. Logo, está ludibriado e enganado pelas mentiras do diabo. E
o caminhar dessa pessoa nunca será de glória em glória, nunca será de fé em fé, mas pelo contrário, de incredulidade em incredulidade e de destruição em destruição. Por isso, esta classe de pessoas, os que não creem na palavra e não praticam a palavra, nunca viverão a afirmação que Salomão faz, dizendo: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Esta afirmação só poderá ser vivenciada por aqueles que realmente decidem crer na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Para esses, esta afirmação é uma promessa viva, e eu quero declarar sobre a tua vida esta afirmação: o teu fim sempre será melhor do que o teu princípio. Aleluia. Vamos dar um aplauso forte à palavra de Deus. Quero nesta noite falar do que mais me alegra e o que mais me impressiona nesta afirmação bíblica. Coloca sempre aí na tela, filho, o versículo 8, que é o nosso versículo base. Está bem, filho? Enquanto eu não mudo o versículo 8, para estar visível. Quero nesta noite falar do que mais me alegra e o que mais me impressiona nesta afirmação que está aí na tela. Em primeiro lugar, o que mais me alegra. O que mais me alegra é que esta afirmação, ela está ligada de forma direta à esperança viva que existe em nós com relação à Igreja de Jesus Cristo na Terra, e a forma como a sua igreja, a Igreja de Cristo, ela vai cumprir a sua missão nos dias do fim. A Bíblia vai nos dizer, em Mateus no capítulo 24, o versículo de número 14, diz desta forma, palavras de Jesus: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E este versículo está-me a mostrar que há uma ligação direta entre a Igreja de Jesus Cristo e a afirmação que Salomão fez. Porque a afirmação era esta: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E falando acerca do que Jesus disse, está aqui uma classe de pessoas que poderá experimentar o melhor dia, os melhores dias, nos dias do fim. Quem é esta classe de pessoas? Ou quem é esta entidade? Esta entidade é a Igreja de Jesus Cristo na Terra. A Bíblia diz que a Igreja, ela vai nos últimos dias pregar o Evangelho do Reino como nunca antes foi pregado nesta terra. A Bíblia diz que esse Evangelho do Reino vai servir de testemunho a quantas nações? Todas as nações. Todas as nações vão poder testemunhar o quê? A manifestação, a pregação, o anúncio do Evangelho do Reino através da Igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que após essa manifestação, então virá o fim. Aleluia. Então, uma das coisas que mais me alegra nesta afirmação é que esta afirmação está de forma muito clara ligado àquilo que a igreja vai viver nos dias posteriores. Aleluia. E eu sou parte integrante dessa igreja. Agora, além do que mais me alegra, há uma coisa que me impressiona muito nesta declaração bíblica. E o que mais me impressiona é este facto: a pessoa que o Espírito Santo escolheu para fazer esta afirmação. Irmãos, isto impressionou-me muito. Se fosse, ao invés de Salomão, Davi, que era pai de Salomão, a fazer esta afirmação ou a ser usado, porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo, e se esta afirmação faz parte da Bíblia Sagrada, logo é palavra de Deus, logo é da autoria do Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo quisesse resistir isso na Bíblia e usasse Davi para falar e resistir isso, até aí não ficava impressionado. Porquê? Porque o fim de Davi foi melhor do que o seu princípio. O fim de Davi foi um fim exemplar. Apesar de Davi sofrer uma decadência no meio do percurso, ele teve um grande arrependimento na presença do Altíssimo Deus. E quando teve esse grande arrependimento, nos seus dias finais, Davi viveu uma intimidade com Deus tão profunda
que ele estava pronto para construir o templo. Ainda que Deus não lhe deixou construir, por ser ele um homem que continha sangue nas mãos, muitas guerras ele travou. E Deus disse: se tu não vais construir, o teu filho vai, mas tu vais preparar tudo o que é preciso, todo o material de construção, toda a arquitetura, tudo o que é preciso para então poder-se construir um templo para a glória do meu nome. Davi, ele teve um fim poderosíssimo. Quando ele estava para terminar os seus dias, Salomão veio ao pé dele e Davi começou a aconselhar o seu filho. E de muitos conselhos que Davi deu para o seu filho, o dos mais sonantes foi este: filho, tu vais crescer, tu vais evoluir, tu vais ser grande nesta terra, mas nunca te esqueças, Deus em primeiro lugar na tua vida. Nunca tires Deus do primeiro lugar, porque no dia que o tirares do primeiro lugar, então a tua vida perde o sentido. Davi era um homem que acabou bem. O início dele foi muito conturbado. Ele foi ungido às escondidas por Samuel. Lembram-se da história? Saul não sabia que ele tinha sido ungido, mas ele andava à procura. Quem é este tal novo ungido, novo rei que vai tomar o meu lugar? Tanto é que quando Saul começou a criar inveja e se a perceber que poderia ser Davi, perseguiu de uma forma muito dramática. Então o início de Davi não foi muito bom, não foi grandioso. Ele teve durante muitos anos a ser perseguido por Saul, até que conseguiu tornar-se rei de Israel. Já o fim dele foi um fim fantástico. E se fosse Davi a escrever isto, eu dizia: claro que sim. Que palavras tão poderosas de um homem que acabou tão bem. Agora Salomão, e isto impressionou-me. Porque é que Deus, o Espírito Santo, vai usar Salomão para fazer esta afirmação? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Pastor, porquê é que ficas tão impressionado por ser Salomão? Para quem não sabe, existe uma grande divisão de opinião com relação ao fim de Salomão. Grande parte de cristãos e estudiosos da Bíblia afirmam que a opinião deles é que Salomão não se arrependeu e não foi salvo. Grande parte. Outra grande parte afirma que realmente Salomão teve uma decadência espiritual muito grande, mas que no fim dos seus dias se arrependeu e se converteu novamente. Eu, pessoalmente, sou da opinião de que ele se arrependeu e voltou para o Senhor. E já vos vou mostrar o porquê. Agora, isto é impressionante, porque há uma divisão muito grande acerca do fim de Salomão. E fazendo um contraste entre o fim e o início, nós começamos a ficar impressionados. O início de Salomão foi assim: ele inaugura o templo, rei de Israel. Davi morre, ele é ungido rei. Salomão tem aproximadamente entre 15 a 20 anos de idade, na hora em que foi consagrado rei. Não há uma data específica ou não há uma certeza acerca da sua idade. Entre 15 a 20 anos de idade, ele é consagrado rei. Na sua consagração, o expoente máximo foi a inauguração do templo em Jerusalém. Quando Salomão inaugura o templo, a Bíblia diz que Salomão oferece 1000 sacrifícios a Deus. Quando ele oferece aqueles 1000 sacrifícios, há uma resposta divina àquela ação de Salomão. A Bíblia diz que a Shekinah de Deus, a nuvem da glória, começou a encher o templo. Quando o templo foi cheio desta nuvem de glória, a Bíblia diz que não havia um único homem que conseguia ficar de pé na presença do Altíssimo Deus. Todos tiveram que se prostrar, rosto em terra. Aquela inauguração do templo foi algo nunca antes vista na manifestação da glória de Deus, como há muitos anos não se via. Talvez no tempo de Moisés se ouviu falar daquela manifestação. Agora nos dias atuais não se ouvia, nem se via a manifestação que aconteceu naquele dia da inauguração do templo. A glória de Deus estava naquele lugar. O lugar se encheu de fumaça. No lugar fora do templo e dentro do templo, todos estavam prostrados, adorando a Deus com um santo temor, porque Deus estava se manifestando com poder no reinado de Salomão. O início foi este. Acabou aquele culto, acabou a inauguração.
Salomão vai para o seu palácio e deita-se na sua cama. Quando ele se deita na sua cama, a Bíblia diz que ele tem um sonho. E no sonho aparece o próprio Deus para ele. E quando Deus aparece, Deus faz-lhe uma pergunta: Salomão, o que queres que eu te dê? O que tu me pedires, eu dou-te. Salomão disse: Senhor, dá-me sabedoria para liderar este grande povo. Deus no sonho olha para Salomão e diz: Salomão, outro no teu lugar teria-me pedido ouro para ser o mais rico do mundo. Outro no teu lugar teria-me pedido prata para ser grande nesta terra. Outro no teu lugar teria-me pedido força para ser poderoso. Mas tu não pediste ouro, nem riquezas, nem nada disso. Pediste-me sabedoria para liderar o meu povo. E porque pediste-me sabedoria, eu te darei essa sabedoria. E com essa sabedoria eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata. Tu vais ser grande nesta terra. Aleluia. Que início tão glorioso! Salomão se levanta daquele sonho e se levanta como o homem mais sábio da terra. Há uma sabedoria neste homem extraordinária. É sobrenatural a forma como ele decide as coisas, a forma como ele diz que as coisas têm que funcionar. As ideias que este homem tem, ninguém tem. A maneira de resolver dilemas, ninguém tem. Eu lembro-me de um dos dilemas. Haviam duas mulheres. Duas mulheres chegaram diante de Salomão com um bebê. E uma delas dizia: Rei, esta mulher roubou o meu filho. E a outra dizia: mentira, o filho é meu e ela quer roubar-me. E a outra dizia: não é verdade, nós estávamos dormindo. E quando estávamos dormindo, esta mulher adormeceu. E ao adormecer rolou e foi para cima do seu bebê e sufocou durante a noite. Quando o bebê morreu durante a noite, ela foi ao lugar onde eu estava a dormir com o meu bebê. E ela colocou o seu bebê morto e tirou o meu vivo e deixou o dela morto no lugar. Ela roubou o meu filho. E uma dizia: é mentira dela, este é o meu filho, foi o dela que morreu. Vejam bem esta confusão. Salomão olhou e disse assim: soldado, vem cá. O soldado veio: a tua espada, desembanha o bebê, coloquem-no aqui, vamos cortá-lo ao meio e dar metade para cada uma. Vejam bem isto. Quando o soldado se preparava para cortar o bebê ao meio, por ordem do rei, de repente, uma delas gritou: não! Não faças isso! Deixa ela ficar com o menino. Salomão agarrou no bebê e disse: o bebê é teu, porque a outra não se importava que o cortassem ao meio. Tu te importaste, é sinal que és mãe legítima do bebê. Este homem tinha uma sabedoria sobrenatural. Este homem alcançava a resolução de dilemas como ninguém alcançava. Que tremendo início teve Salomão. Os anos passam e o reinado dele começa a ser conhecido mundialmente. Reis de outras nações e rainhas vinham até ao palácio de Salomão e imploravam por uma visita, para conhecer não só a grandiosidade do seu reinado, mas acima de tudo ouvir as palavras deste grande sábio Salomão. Que tremendo era o dom de Deus na vida deste homem. O reinado continua a progredir. E Salomão então chega a um patamar da vida dele que ele começa-se a atrapalhar. Começa a casar com muitas mulheres. Ele tem agora 300 princesas, fora concubinas. E ele começa-se a embaraçar agora com os deuses dessas mulheres. Começa a casar com mulheres estrangeiras que não têm a adoração que o povo de Israel tem. Mulheres que serviam a outros deuses e que trouxeram consigo a adoração desses deuses para o reinado de Salomão. Salomão não tem o cuidado de dizer a essas mulheres: uma vez que vocês estão no meu reinado e são minhas esposas, não podem adorar esses deuses, adorem ao meu Deus só. Ele não tem esse cuidado. Pelo contrário, ele deixa-se influenciar. E ele mesmo e todo o povo de Israel, seguindo o seu rei, começam a cair numa idolatria tremenda. O declínio de Salomão é tão, mas tão acentuado, que agora olhamos para Salomão e já não o conhecemos mais. Passam os anos e este homem, ele começa a perder
tudo que era o brilho que irradiava. Porque o brilho que ele irradiava, na verdade, não vinha dele mesmo, mas vinha do Espírito de Deus que estava na sua vida. Mas por causa do seu declínio espiritual, mental e moral, por causa disso, o brilho da glória de Deus está desvanecendo, até que desaparece da vida de Salomão. E Salomão agora, ele continua a ser o grande rei de Israel, mas já não tem o protagonismo que tinha, já não tem a glória que tinha, já não tem o nome que tinha. Passam os anos, e passam tantos anos, que Salomão agora tem entre 55 a 60 anos de idade. Ele começa a reinar com entre 15 a 20 anos, tem 40 anos de reinado, e agora ele está entre os 55 e os 60 anos de idade, num declínio espiritual como nunca se viu em muitos reis de Israel, corrompido a todos os níveis, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, moralmente, fisicamente, a todos os níveis corrompido. 55 a 60 anos de idade, e Salomão cai em si. É por isso que eu faço parte daqueles que acreditam que ele se arrependeu. Foi nesta idade que Salomão decide escrever um livro chamado Eclesiastes. E quando Salomão decide escrever este livro, Salomão, ele já tinha experimentado tudo, e a conclusão que ele chegou foi esta: o materialismo, o mundanismo e o afastamento de Deus geram apenas uma coisa no ser humano. O quê? Vazio. Esta foi a conclusão que ele chegou. Quando ele chega a esta conclusão, ele começa a escrever o livro de Eclesiastes. E quando ele começa a escrever o livro de Eclesiastes, ele chega ao capítulo 7, no versículo 8 de Eclesiastes. Ele tem então esta afirmação: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Aleluia. E é aqui que eu começo a perceber, no livro de Eclesiastes, que foi o último livro de Salomão, nos seus derradeiros dias nesta terra, eu começo a perceber que Salomão caiu em si, e ele tomou uma atitude de arrependimento e de volta para o Senhor. Aleluia. Salomão, ele começa a voltar para Deus, e à medida que ele está escrevendo o livro de Eclesiastes, ele está mostrando realmente o processo de renovação, de restauração que está acontecendo no seu coração. Chegamos então a Eclesiastes, no capítulo 12, que é o fim do livro, o versículo de número 13, e então Salomão começa a escrever isto: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aleluia. Este versículo mostra-me um homem que viveu o expoente máximo da fama, um homem que viveu o expoente máximo do reconhecimento humano, um homem que viveu o expoente máximo do que é ser rico monetariamente, um homem que viveu o expoente máximo do que é ser grande, ser reconhecido e aclamado por todos, um homem que viveu o expoente máximo naquilo que muita gente quer viver. E ele disse: de tudo o que tu tens ouvido, de toda a sabedoria que saiu da minha boca, de todo o conselho, resolução de dilemas que saiu da minha boca, o fim é este: teme a Deus, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aleluia. Oh, amada igreja, Salomão, ele se converte novamente, e é aqui que eu comecei a perceber e a desmistificar a minha admiração pelo Espírito Santo ter escolhido Salomão. Quando eu percebo isto, então eu começo a perceber: o Espírito Santo escolheu Salomão para fazer esta afirmação: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Porque Salomão, de facto,
apesar do início dele ser extraordinário, apesar do nome dele ser reconhecido em todo lugar do mundo, o final dele foi muito melhor do que o seu princípio. Ele voltou para o Senhor, ele se arrependeu e ele chegou à conclusão: não há riqueza, não há fama, não há nada nesta terra que se compare a isto. Temer a Deus é melhor. Temer a Deus é melhor. Oh, aleluia. O Espírito Santo escolheu. Por que é que escolheste, Espírito Santo? E eu comecei a ver isto. Em Salomão, eu vejo a sombra de uma igreja que começou de forma tão fantástica, mas que à medida do tempo foram entrando num declínio cada vez mais acentuado. Quando eu olho para a vida de Salomão e a história de vida dele, e eu olho para a vida da igreja de Jesus na terra e a história de vida da mesma, eu encontro muitas semelhanças. Eu encontro a igreja primitiva lá no início se iniciando numa manifestação tremenda, como nunca se viu no planeta Terra. Eu encontro no dia de Pentecostes os discípulos reunidos. Jerusalém estava apilhada de gente, não só judeus, mas prosélitos, homens estrangeiros convertidos ao judaísmo. Era Páscoa, era festa de Pentecostes, aliás, estavam todos ali. Jerusalém cheia. Estão 120 pessoas dentro de um cenáculo, sentadas. De repente começa-se a ouvir um som, como que de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Quando eles estavam-se ainda a perceber do som, de repente viram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, repousando sobre cada um, e todos começaram a falar naquele idioma. Os homens foram se inteirar do que passava naquele lugar. Alguns pensaram que estavam embriagados. Pedro se levanta e prega um sermão simples, mas tão poderoso e efetivo, que 3.000 pessoas se convertem a Jesus Cristo. A igreja começa e tem um início tão poderoso, tão extraordinário, tão sobrenatural, que não há nada nem ninguém que consiga parar a igreja na terra. Se levantam homens como Pedro, homens como João, homens como o apóstolo Paulo, e eles incendeiam o mundo com uma mensagem que não tem nada a ver com o intelecto do homem ou com o saber e o conhecer do homem, mas tem tudo a ver com a sabedoria de Deus, que tem estado oculta pelos séculos dos séculos e tem se revelado naqueles dias aos homens, através de outros que são simples pescadores, através de outros que eram homens com zelo, mas que andavam no caminho errado, e quando encontraram Jesus, se tornaram luz para este mundo e sal para esta terra. Aleluia. As conversões são em massa, as multidões são curadas. Pedro anda, a sombra se projeta e os enfermos são curados. Paulo está a trabalhar. Alguém só pede uma coisa: Paulo, deixa-me só levar um dos lenços do teu trabalho. Ele diz: leva. Agarram nos lenços, colocam nas pessoas possessas, os demónios saem fugindo. Colocam os aventais em enfermos e eles são curados. Pedro está preso numa prisão, a prisão fortificada, guardada por muitos guardas. Ele está dormindo, a igreja está orando. De repente um anjo desce naquele lugar, as cadeias se partem, as portas se abrem, os soldados ficam dormindo. Pedro é livre. Agarram em João e diz: vamos matar este apóstolo. Segundo a história bíblica, aliás, segundo a história secular, colocam João na arena.
ele é colocado para ser morto e ninguém consegue matá-lo. Várias vezes o colocam naquilo que eles chamam o caldeirão da morte. Era um caldeirão todo em alumínio, acendia uma fogueira por baixo e colocavam os crentes vivos para serem queimados naquele lugar. Várias vezes João esteve lá, não conseguiam matá-lo, e por isso disseram: não há meio de matar este, vamos mandá-lo para a ilha de Patmos, a ver se morre de velhice naquele lugar. Quando está na ilha de Patmos, ele tem a revelação das revelações, o Apocalipse é revelado, e Pedro diz, aliás João diz: esta terra que vocês veem está destinada para o fogo, mas eu vi o novo céu e uma nova terra, o novo céu e uma nova terra, e alguém sentado nessa terra, os seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como bronze reluzente. Este é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos. A ele seja a glória, a ele seja o poder, a ele seja a honra, pelos séculos dos séculos ele vive. Eu digo o seu nome e vocês fazem estremecer este lugar com um amém. Seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Vamos dar um aplauso forte a ele. Que início tão tremendo. Estamos aproximadamente entre o ano 60 a 70 depois de Cristo. Morrem os apóstolos, vem uma nova geração e o declínio começa. O declínio começa e a igreja vai declinando. A semelhança de Salomão, vai perdendo o temor ao Senhor, vai se corrompendo com a idolatria, com este mundo, com o engano de Satanás. Não quero demorar muito, vou apressar. Chegamos aos dias de hoje. E hoje a igreja na terra nem uma sombra é do que já foi no passado. E a gente olha e dizemos assim: por que é que a igreja antigamente era e hoje não somos? E diz o Espírito Santo através de Salomão, versículo 10. Versículo 10. Nosso texto. Capítulo 7, versículo 10. Isso. Vamos lá. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque não provém da sabedoria essa pergunta. Nunca digas, o que a igreja viveu nunca mais se vai viver. Paulo nunca mais se levanta um igual. Pedro nunca mais aparece um igual. João e Satão nem nunca mais vamos vê-lo na terra. Nunca digas isso, porque aí não está a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus está instituída nisto. O fim das coisas vão ser melhor do que o princípio delas. O fim das coisas vão ser melhor do que o princípio delas. Porque à semelhança de Salomão, a igreja teve um declínio. E hoje, nos dias de hoje, estamos a viver um declínio tão profundo, onde o materialismo, o afastamento, a falta de compromisso com Deus e a sua palavra é evidenciado de forma maioritária. Eu não estou a dizer para todos, mas de forma maioritária. Os cristãos estão adormecidos, entretidos com o materialismo. Há uma falta de compromisso com Deus e com a sua palavra, de forma generalizada ou maioritariamente existe essa falta de compromisso. Os cristãos querem se mover em fé e não conseguem. A grande maioria vive pelo que vê,
vive no crivo dos sentidos e segundo a informação que recebem do exterior, assim é a opinião que têm das coisas. A opinião que eles têm acerca de quem são e acerca do que querem viver tem a ver com o fator informação externa. O que ouvem das nações dizer, o que ouvem dos presidentes falar, o que ouvem dos telejornais informar, o que ouvem daquilo que o físico diz. Então vivem envolvidos, entretidos em ter cada vez mais, porque chegarão grandes crises. Sim, as informações dizem que chegarão grandes crises de guerras, de fomes, de pestes, chegarão grandes crises climáticas, e por causa disso vamos agarrar-nos ao materialismo, porque quanto mais dinheiro tivermos, pode ser que escapemos melhor. Porque a saúde está a ficar cada vez mais debilitada, há pestes, há surtos, há cada vez novos vírus. E o que é que acontece? Quem não tem dinheiro não tem acesso a um bom médico. Quem não tem acesso a um bom médico está condenado, porque as coisas estão a declinar. Vamos agarrar-nos ao materialismo, e por causa disto é acentuado aquilo que é o declínio da igreja. Gente que não tem mais tempo para estar com Deus, gente que o trabalho e o ganhar dinheiro é o foco, gente que está tão agarrada a este mundo e àquilo que este mundo procura, que hoje já esquecemos da entidade que temos e daquilo que carregamos dentro de nós enquanto missão e enquanto igreja nesta terra. Há um declínio tão acentuado. Pastor, o que é que está a acontecer? Eu digo-te o que é que está a acontecer. O que está a acontecer é o mesmo que aconteceu com Salomão. O declínio foi tão acentuado, o declínio foi tão grande, que quem olhava para Salomão já não conseguia ver em Salomão o brilho da glória de Deus. Salomão perdeu completamente esse brilho. Mas deixa-me dizer-te, assim como foi na história de Salomão, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra e vivo com prática na palavra. Os últimos dias são para ser vividos como nunca se viveu nesta terra. Há uma promessa de Deus para a sua igreja nesta terra. O fim vai ser melhor do que o princípio, aleluia. E se no início da igreja houve um grande e poderoso avivamento que sacudiu o planeta Terra, prepara-te, ó igreja, porque no final dos tempos, no final dos dias, a antecedência da vinda de Jesus, há um grande e poderoso avivamento que será maior do que o princípio, será mais grandioso do que o princípio, e Deus quer que tu sejas parte integrante desse avivamento, aleluia. Oh, amada igreja, mas como eu disse no início desta mensagem, há afirmações que só vão ser vivenciadas por quem crê na palavra e pratica a palavra. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Esta afirmação é verdadeira e vai se cumprir na vida daqueles que creem e que praticam a palavra de Deus. Amada igreja, os dias do fim estão aí. Jesus está voltando e um remanescente fiel será levantado na terra. O Espírito Santo bradou aos meus ouvidos esta frase: os pregadores dos últimos dias, os pregadores dos últimos dias, estes pregadores dos últimos dias esmagarão este espírito de materialismo, de mundanismo e da falta de compromisso, com uma frase evidenciada e revelada. Sabe qual é a frase? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Esta é a frase evidenciada e revelada que vai acompanhar os pregadores dos últimos dias. Foi a frase que acompanhou Salomão quando ele se arrependeu e começou a escrever Eclesiastes. Ele olhou para o materialismo que ele alcançou, ele olhou para o mundo que ele conquistou, ele olhou para a fama que tinha, para o renome aclamado entre todos, e ele disse: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por quê? Porque o pregador que se levanta nos últimos dias se levanta para trazer esta afirmação manifesta: o fim das coisas vai ser melhor do que o princípio delas.
Mas para isso tem que haver um arrependimento, tem que haver um compromisso com a palavra. Tu precisas de crer naquilo que Deus está dizendo e naquilo que Deus está fazendo nestes dias. Se tu queres ser parte destes pregadores dos últimos dias, tu precisas de te libertar das trevas que estão cegando o entendimento de muitos e estão caindo numa incredulidade muito forte. O Senhor quer te levantar. Tu és a igreja do Senhor Jesus na terra e Jesus está às portas. Ele vem para buscar a sua igreja, mas antes disso o melhor está por se manifestar nesta terra. E eu creio que parte integrante desses pregadores dos últimos dias estão reunidos nesta casa nesta noite. Será que alguém aqui se manifesta e diz: pastor, estás a falar de mim? Estás a falar de mim, pastor? Eu sou um desses pregadores. Eu sou um desses que vai esmagar o materialismo, esmagar o mundanismo, esmagar a falta de compromisso. Eu sou alguém que vivo compromisso com a palavra, compromisso com o Espírito Santo. Eu sou alguém que vivo não me conformando com este mundo, mas me transformando pela renovação da minha mente. Os pregadores dos últimos dias serão levantados dentro desta casa também. Só estes que fazem parte. Para ele digam amém. Não ouvi, digam glória a Deus. Vamos dar um aplauso forte a ele. Termino. Quem tem ouvidos, ouça e entenda o que o Espírito diz à sua igreja. Há um novo mover preparado para os dias do fim. E se a igreja de Jesus Cristo começou de forma poderosa, o fim ainda será mais poderoso. Eclesiastes capítulo 7 versículo 10. Nunca digas: porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria essa pergunta. É tempo de arrependimento, é tempo de despertamento, é tempo de focar a tua mentalidade e a tua declaração: o meu fim será melhor do que o meu princípio. Quantos levantam sua mão ao céu e digam: o meu fim será melhor do que o meu princípio? Fala em mistério com Deus agora no teu lugar. Fecha os teus olhos. Fala em línguas estranhas. Usa o linguajar do Espírito agora.